Vamos lá. Bom, o que eu estou mostrando aqui para vocês, né, nessa tela inicial, é a minha pesquisa de dissertação, o mestrado da Embi Morumbi, o mestrado em comunicação, né? Eu sou músico autodidata de décadas de prática já, também dou aula, mas não em ensino formal, né? Eu tenho método próprio e, paralelamente à carreira de músico, vamos dizer assim, formei em publicidade, trabalhei com comunicação voltada desde pesquisa de mercado até criação web e, mais atualmente, desenvolvimento de produtos, gestão de negócios e marketing, e trabalhando com audiovisual na geração de conteúdo para mídias sociais, para a promoção das iniciativas das quais eu trabalho, tanto nessa parte de produto quanto como músico, seja de iniciativas minhas mesmo, bandas, performances que eu tenho, ou grupos de fomento com os quais eu trabalho para apoio a profissionais de música, né? A transição do videoclipe musical, do analógico ao digital, é algo com o qual eu lido já há muito tempo. Eu comecei a pesquisar videoclipe já na adolescência. Isso foi no meio dos anos 80. E nessa época eu já pensava em trabalhar com vídeo, eu tinha aquela intenção assim de um dia trabalhar com vídeo, com audiovisual. Mas o ingresso na pesquisa mesmo é mais recente, ela tem uns 5 anos, tá? Agora, paralela à carreira de publicidade, sempre trabalhei como músico, e essa relação com videoclipe, com fotografia em shows, ela sempre me acompanhou. Então, na hora da definição do meu objeto de estudo no mestrado, parti de uma pesquisa mais macro ligada à alta definição de vídeo, né, escalada da alta definição, porque é algo que estava presente no meu dia a dia como videomaker, no meu dia a dia como produtor de conteúdo. Na minha qualificação é que a gente procurou escolher entre duas opções, ou fazer um estudo mais específico de uma parte dessa pesquisa, que era o videoclipe, que eu estava usando como referência para toda a pesquisa, né? Ou fazer um estudo mais raso e mais amplo. Eu preferia a primeira opção, de fazer um aprofundamento do estudo tecnológico, dessa transição do analógico ao digital, no campo do videoclipe. Tá? Então, assim, a minha pesquisa atual já é um recorte de um campo de pesquisa mais amplo para mim. O perfeito versus imperfeito é um artigo que eu apresentei no primeiro semestre, para essa matéria específica aqui de narrativismo, colaborativismo e ativismo, né, do professor Vicente Goschola. Foi meu primeiro orientador, inclusive. Né? Eu tive uma fase anterior no mestrado, com essa pesquisa mais ampla, parei por uma questão de saúde, quando eu retornei com esse recorte mais específico do videoclipe, com a professora Tatiana Travisani, né? Mas fazendo essa matéria de sociedade narrativa com o professor Vicente, eu peguei uma parte dessa minha pesquisa atual, que são as formas de registro, né, aplicadas ao universo do videoclipe. Esse perfeito e imperfeito é em relação ao ruído, às imperfeições, as sujeiras que antes surgiam de uma forma inevitável e passaram a ser usadas de uma forma desejada, para se criar estilo, para se alterar a narrativa, para se construir melhor uma mensagem, né? Então, esse artigo, né, foi apresentado na matéria do professor Vicente e ele é destinado a um dos segmentos da minha pesquisa. Está dividido em 3 partes, né? Vou mostrar para vocês já. O artigo ele está mais relacionado a uma pesquisa histórica ligada ao videoclipe. Né? Como eu ressaltei aqui no resumo provisório dele, né? Representações de realidade percebidas pelo ser humano, né? Uso de ruído, falha e deformação como parte do processo de realização, né? Levando em conta sempre que o videoclipe é uma peça de promoção, uma peça publicitária, né? Para promover a atividade do artista, né? Disputando espaço, atenção da audiência em meio a um mar de concorrentes, né, que cada artista tem, e toda a produção também de audiovisual, de conteúdo, não importa qual seja a procedência, disputando a atenção de todas as pessoas. Né? Então, falei que tem 3 estruturas de pesquisa, na minha pesquisa, 3 níveis. O histórico do objeto, né, do qual esse artigo está inserido, né? Análise do objeto, que é a fase da pesquisa que eu estou agora desenvolvendo, de realmente esmiuçar o objeto, né? E o meu histórico pessoal, que é algo que eu estou pesquisando sempre em paralelo com esses outros 2 aspectos, porque tem uma evolução desse objeto e tem a minha vivência como profissional, como estudioso, que eu vou sempre comparando para conseguir
mostrar os conceitos, embasá-los e mostrar da onde que vem cada ideia, o que motivou cada aspecto da pesquisa, né? Mas isso que eu trabalho no perfeito versus imperfeito está ligado essencialmente ao histórico do videoclipe, e essas datas são picos, são momentos de ruptura na história do próprio videoclipe, quanto à tecnologia, quanto à própria definição do videoclipe como objeto, definindo que ele é o papel dele nesse mercado, né? Ele passa por uma análise antes do desenvolvimento da própria fotografia, do cinema e do vídeo, né? Sendo que em todos esses elementos, em todas essas formas de registro, o ruído ele está presente, né? Muitas vezes como algo inevitável, como algo que surge de forma indesejada e sempre sendo evitada, até que um dia ele passa a ser usado de uma forma deliberada, como recurso, né? Então, como eu coloquei aqui, o ruído como estilo, como quebra de linearidade, como uma forma de causar estranheza, mas essa estranheza ter uma razão para que se concretize a transmissão devida da mensagem como o autor deseja, né? Falando de videoclipe, inevitavelmente, nessa transição de analógico para digital, passo pelo videotape, pelo VHS, né? As formas de registro e preservação desse conteúdo, tem os fins profissionais, tem os registros caseiros também, muito conteúdo, que inclusive acaba sendo usado em peças profissionais, mas vindo do caseiro, da produção pessoal, do home video, né? E também as imperfeições que acontecem, a deterioração que é inerente a esse tipo de mídia, a esse tipo de suporte, né? Um dos textos nos quais, dentre os quais eu estou me baseando, é esse o cinema ao vivo e suas técnicas do Coppola, porque ele faz um desenvolvimento bem interessante de como foi essa trajetória das formas de registro, né, de como você registrar, transmitir, armazenar o conteúdo audiovisual lá no início, o surgimento do cinema e até chegando nas formas digitais atuais. Logicamente, né, abordando muito bem aquela fase da película para o magnético, aí depois do magnético para as formas atuais digitais. Né? É uma leitura muito interessante que ela está me ajudando acho que fazer essa cronologia de uma maneira bem clara. Né? É uma leitura que eu recomendo bastante para quem está nesse campo como eu. Contar sobre o videoclipe antes e hoje faz com que a gente, como eu disse, né, parte de produções caseiras, chegando ao nosso prosumer de hoje, né, o consumidor, esse mesmo consumidor que também produz conteúdo, que assiste a MTV, assiste no YouTube, mas também produz o seu próprio conteúdo e coloca nesse mesmo YouTube, né? Então, o músico de hoje, ele não é apenas espectador, mas ele de espectador, ele continua sendo, mas passa a ser também um produtor, né? As comunidades nas redes sociais também trocam muito essas informações de uma maneira como antes, né? No começo da minha vida como músico, era algo impensável, muito desejado, mas assim, parecia algo inatingível, em questão de poucos anos, né, décadas e pouco, isso se concretizou e foi possível, mudou radicalmente a forma de se registrar música, você registrar um ensaio, fazer um videoclipe, gravar um show, isso está acessível de uma forma assim que era o que eu sonhava lá no passado e hoje ele é real, né? Esse livro Homens Difíceis, do Brett Martin, ele traz um estudo bem curioso sobre desde a própria imperfeição, né, como eu falei, né, cortes, enquadramentos que antes eles se aconteciam e eram vistos assim, pô, isso está errado, isso está mal feito, mas passa a ser estilo e linguagem. Um outro aspecto eu vou falar mais para frente aí, que é na construção de personagens. Veja aqui que na capa está relacionado, né, o Walter White do Breaking Bad. É aquele cara, é o herói de hoje, é um herói que ele não é perfeito, um herói que ele é falível, né? E isso também está presente na linguagem do videoclipe hoje, né? Por uma identificação que o nosso prosumer hoje ele se vê nos videoclipes atuais, né? Nos videoclipes, digamos, que estão sendo feitos desde a era do grunge, lá dos anos 90, né? Mas eu vou chegar ali. Me servi também de algumas observações do Félix Guattari, né? Em relação à subversão, ele fala de rádios piratas e tal. Eu trato no artigo aquela seguinte situação. Antes você identificava facilmente o que era uma rádio pirata, o que era um podcast
feito de uma maneira artesanal, não ligada a uma empresa que tivesse condições de fazer uma produção dita de qualidade, uma produtora, né? Isso hoje você consegue fazer na sua casa. Uma comunidade, mesmo carente, ela consegue produzir conteúdos que muitas vezes são reconhecidos como com a cara de mainstream. Tendo qualidade, tendo persuasão, ele funciona e ele pode, inclusive, disputar audiência com uma peça feita por uma major, por exemplo. Então, o Guattari mostra aquela situação lá no meio dos anos 80, quando isso ainda não acontecia. E é uma coisa que eu vivia, exatamente contemporâneo do meu início como estudioso do videoclipe, né? Na qual, assim, por mais que eu me esforçasse, toda a condição que eu tinha de produzir um registro do meu trabalho musical, dos profissionais com quem eu tinha mais ligação, tinha uma cara de precário, tinha uma cara de artesanal, de marginal, né? Que às vezes funcionava, mas muitas vezes não cumpria o objetivo que eu queria ter de realmente disputar audiência, um grande artista, né? De gravadora, por exemplo, né? No texto do Henri Lefebvre, O Direito à Cidade, eu me sirvo dele para falar da convivência entre camadas altas e baixas da sociedade, camadas favorecidas e oprimidas, né? Como isso acaba se comportando hoje na produção de consumo, né? Como eu acabei de falar agora, comunidades que são carentes, mas que têm um mínimo acesso a certos recursos antes impensáveis, conseguem fazer uma produção de qualidade e mais, que retrata a realidade deles, que você consegue ver hoje, inclusive a camada abastada se servindo e consumindo conteúdo produzido por essas comunidades. Algo que antes, né, 30 anos atrás, também podia ser um sonho, era praticamente impensável. Tá? Retomando o que eu falei lá dos personagens do videoclipe, as figuras falíveis, né, os homens difíceis que o Bret Martin fala. A gente passou pelos anos 70, tendo aquele movimento punk, aquele cara raivoso, aquele cara agressivo, produzindo tudo de uma maneira, né, do it yourself, totalmente artesanal, mas sem condições de ser persuasivo como era o produto feito pelas majors, né? Nos anos 80 a gente já chega numa estética poser, que ela condiz lá com o início da MTV, aquela imagem construída, e os personagens da música, do videoclipe, sempre se colocando como super-heróis, é o rockstar. Né? Quando a gente chega nos anos 90, com o grunge, a MTV já consolidada, e surgindo aqui no Brasil, uma fase ainda pré-YouTube, essa figura do super-herói ela já não convence tanto assim. A gente passa a nos enxergar mais facilmente nos clipes do grunge, né? nos artistas mainstream, no Nirvana. O Nirvana eram caras assim, tinha a nossa cara, despojados, com um som despojado, com uma estética despojada e uma forma de produção muito simples e sincera, algo muito próximo do que se fazia de uma forma artesanal com as nossas câmeras caseiras, mas ainda não tinha exatamente uma cara de produção de major, estava a caminho disso. Tá? De qualquer maneira, a gente passa a ter realmente esses personagens mais falíveis. O nosso Walter White, que é o herói da história, mas que sofre, que tem os seus defeitos, muito mais parecidos como nós. Né? Algo mais que eu passo aqui, que é muito relevante, é o Gabriel Garcia Marques como contar um conto, porque em determinados momentos é muito útil eu entender o videoclipe como uma pequena peça cinematográfica, assim como conta uma pequena peça literária, e fazer esses paralelos, a maneira como o Garcia Marques fala sobre o conto, me elucida algumas coisas em relação ao videoclipe, o trabalho do videoclipe como uma obra curta, fugaz, rápida, mas que ela muitas vezes está fechada nela mesma, e ela tem a efetividade de uma peça longa, assim como um conto, muitas vezes, como o Garcia Marques fala, você consegue ter uma efetividade, um tiro direto que funciona muito mais do que uma peça literária longa. Bom, a minha pesquisa mais amplamente, e nessas relações com os suportes, com a materialidade, né, dos suportes físicos, essa transformação que o próprio registro do analógico ao digital passa, me foi muito mais assim melhor construído na minha pesquisa quando eu absorvi muito as teorias do Walter Benjamin, né? Então, quando eu ainda nem tinha esse recorte muito definido do estudo específico do videoclipe, eu já tinha essa relação com a relevância que o Walter Benjamin, né,
o que ele descreve nessa obra, na obra de arte, na era de sua reprodutibilidade técnica, clássico dele, quando fala de indústria cultural, fazendo os paralelos também com Adorno e Horkheimer, consegue se embasar muito bem tudo aquilo que deu origem ao videoclipe e também o videoclipe vivenciou ao longo dessas décadas com essas transformações da tecnologia, né? Então, isso que eu coloco, aí nesse momento eu coloco realmente em paralelo o histórico do objeto e o pessoal, trabalhando a migração dos registros analógicos para os digitais, a questão física, o digital e o virtual, que culmina nessa desmaterialização, que eu acho que é o arremate da minha pesquisa, né? A gente tem relações físicas com certos suportes, que isso aos poucos vai se dissolvendo, vai se esvaindo. Hoje tudo é muito virtualizado. E a partir do momento que se parte do analógico para o digital, as cópias passam a ser muito mais exatas, reprodutíveis mesmo de uma forma que não existia antes, né? Os meios analógicos sempre têm o ruído, sempre tem o incômodo, a sujeira presente de uma maneira inevitável, ao passo que hoje elas são usadas em peças criadas de uma forma totalmente virtual, mas que muitas vezes remetem a esse incômodo que antes ele aparecia de uma maneira indesejada. Então, quantas vezes a gente não vê videoclipes hoje feitos por uma geração que jamais viu o videocassete, usando os recursos de falha de tracking, de chuviscos, típicos da mídia magnética, né? O enquadramento que às vezes acontecia não porque você queria, mas porque sua câmera não estava muito bem apoiada, né? E até uma fragmentação do próprio discurso, da própria narrativa, porque isso gera uma percepção que ela acaba sendo mais desejada pelo autor, né? Bom, além disso, como eu falei, questões de armazenamento, as formas de se armazenar, de compartilhar. Quando veio o Napster, no começo, lá naquela virada dos 90 para os 2000, tudo isso alterou a relação do consumidor com o objeto, do próprio criador desse conteúdo com o objeto. Eu me coloco nesse lugar, porque eu tinha preocupações em relação a forma de criar, de editar, de armazenar e de compartilhar, que agora são totalmente diferentes, totalmente diferentes. Ok, temos NFTs, maneiras de colocar autenticidade em cópias digitais, mas ainda assim, a gente está sob a influência desse processo que começou com a digitalização lá no final dos anos 90 e ainda a gente não sabe direito onde vai parar, né? A gente não sabe ainda como que os negócios vão se tornar devidamente rentáveis, como que o consumidor, até que ponto o consumidor vai entender que não dá para ter tudo de graça, mas muitas vezes o consumidor ele quer ter de graça e só aceita se for de graça, e se for digital, e se puder compartilhar. As próximas gerações vai saber como é que elas vão se comportar em relação a essas relações que a gente tem com o suporte físico. Como eu disse, tem gerações agora que sequer viram uma mídia magnética, não entendem direito como é que funciona isso, não sabe direito o que é você ter como única opção um LP com chuvisco, uma fita cassete que arrebenta no meio e você nunca mais tem aquele conteúdo, né? Aquela fita de casamento que mofou e você não consegue mais tê-la. Né? Então, o videoclipe ele é só uma faceta disso tudo, de uma questão que é muito maior, que é o audiovisual do analógico ao digital. A minha pesquisa está mais focada no videoclipe, mas lógico que eu me sirvo de outros exemplos para conseguir embasar tudo isso que eu estou buscando fundamentar na minha dissertação. Né? As fontes, não vou dizer que essas aí são todas e que eu estou usando-as igualmente, né? Agora há pouco a gente, né, foi mencionado a professora Ariane Holzbach, lá da UF, que produz um material sobre videoclipe muito bom, da qual estou me servindo bastante também, mas são autores, assim, de estilos bem diferentes. Por exemplo, Elmo Frankfurt, a pesquisa dele na história da televisão, o Zico Góes, a história dele na própria MTV, tudo isso é muito relevante para quem faz uma pesquisa desse tipo como eu. Agora, lógico, os clipmakers, dos quais eu me formei, vamos dizer assim, muito antes de me tornar pesquisador, eu estudei muito esses caras a fundo quando eles estavam surgindo, né? Como falei, Gulliam Cream, James Herbert, do qual eu já escrevi artigos sobre a criatividade dele. O Marcus Nispel, unindo a criatividade no videoclipe com a linguagem da publicidade. É muito relevante para quem faz um estudo de uma peça mercadológica como o videoclipe é.
né? E eu conheço essa história vivenciada como consumidor nesses últimos 30, 35 anos, mas agora com um olhar de pesquisador. Né? Em mídias sociais específicas de compartilhamento de material, sejam saudosistas ou sejam pesquisadores, têm me servido bastante também de alguns materiais que eu achava impossíveis de serem conseguidos, eu consegui. Assim como eu descobri o valor de algumas coisas que eu tinha, que eu vi o quão raras elas são hoje, e estão registradas de uma maneira que praticamente se torna única, praticamente se torna, passa a ter um objeto de culto, uma coisa lá que o Benjamin fala lá atrás, né, do objeto, o valor de culto, o valor de exposição da obra artística. Isso acaba sendo visível em peças reproduzidas, né, tecnicamente, mas agora num outro contexto, como arquivos quase perdidos, muitas vezes, e que são resgatados, né? Os pensadores do século XX, século XXI, lógico, né? Também estão me trazendo muitas referências, né? O Arlindo Machado, né? A maneira como ele vê a televisão desde lá dos anos 80 é bem importante, então estou me servindo bastante disso. Mas, enfim, né? Cada um desses profissionais, desses autores, pesquisadores, vem trazer um tijolinho na minha pesquisa, e podem ser que surjam outros, mas o que eu tenho aqui já é muito interessante de se trabalhar. Tá? E bibliografia, aqui ela é uma parte só do que está na minha dissertação, porque eu coloquei aqui especificamente o que está nesse artigo. Né? Nesse artigo, provavelmente ele vai se fechar aí com essas referências, que são alguns videoclipes que eu cito nele, né? Algumas peças que eu usei como base para poder explicar algumas situações que ilustram muito bem isso que eu estou dizendo. Corri um pouco, né, porque eu estou preocupado com o tempo, mas basicamente é isso. Se quiserem perguntar, questionar, jogar tomates aí, se for para melhorar minha pesquisa, meu artigo, estou totalmente à disposição e agradeço desde já. Muito obrigado. Obrigado aí, Parolo. Passo, então, consulta então com as presentes, se alguém tem algum comentário, perguntas a serem feitas, pode ser tanto via chat ou por voz. Tá, enquanto isso, só alguns apontamentos contigo, Parolo. Se dentro da tua perspectiva, tu está compreendendo um pouco desses videoclipes, ou dessa transformação de videoclipes, no caso, que acontece em redes sociais facilmente, TikTok, por exemplo, se esse tipo de escopo estaria, talvez não no centro, mas talvez nas margens, no sentido de Sim. apontamentos de outras pesquisas, né? Exato. Que isso seria... Quando eu coloco a cronologia, eu faço muito bem essa transição, mas eu preciso colocar o primórdio disso e mostrar para onde isso vai, porque a história não termina. E como eu disse, alguns elementos que acontecem lá na transição do analógico para o digital, eles são notáveis hoje. Como eu disse, tem plugins, tem às vezes um filtro que você usa no TikTok, que você usa no seu celular, que remete a essa estética. Então, eu não tenho, acho que fica um pouco imprudente eu não mostrar o quão essa situação que vem de lá de trás, ela ainda é presente na própria produção de hoje. Seja uma produção de uma major, ou seja uma produção no nosso prosumer de hoje, no seu celular, no seu aplicativo, na sua mídia social. Então, tem que ser abordado com certeza. Não é o cerne, mas é uma arremate que acho que é muito interessante para a pesquisa, porque mostra, você acha que isso aqui desapareceu ou não? Ele está presente, provavelmente vai continuar presente. E tem uma coisa que talvez, eu não sei como é que tu faz essa ligação, que eu vi que tu cita o Décio Ignatari, né? Sim. E ele tem... Só passar a moto pequena barulhenta lá. Ele tem um diálogo bem interessante com a questão, como tu falou, de prosumidor, né? Que ele é um dos primeiros caras que ele vai usar Prodossumo, né? Isso. E ele tem uma coisa muito, muito, assim, escancarada, né? E meio que provocante, né? Com o pessoal de arte, especialmente, que ele vai falar justamente que a problemática do contemporâneo não vai ser a questão ou de qualidade ou uma questão de quantidade, né, massificação, mas é uma questão de projetar, né, no sentido de que as coisas elas vão caminhar para um sentido de criar tipo assim, uma meta-ferramenta de criação. Ele vai falar nesse sentido, né, tipo assim, uma prototipagem da comunicação. E acho que aí estaria, não sei como é que tu tá fazendo essa ponte, é isso que eu refleti quando tá falando a questão da transformação da imagem do videoclipe nesse sentido, né, tipo assim, porque isso chegou de fato. E chegou muito mais de fato pela noção experimental do videoclipe do que em outras formas de expressões, né?
que existem. Aí eu É estava fato, eu realmente... não sei como que eu vou me servir disso, mas acho que em algum momento eu vou me servir disso, sim, porque é muito relevante, né, Dari? Acho que dá sim para apontamento. E acho que dentro do teu referencial que eu consegui ver, a questão do Décio, ele é uma ótima ponte, porque é um autor brasileiro, um cara que pouca gente assim pega assim trechos dele que tem muitos ensaios e ele é muito Sim, provocativo, mas bastante. ele deixa essa pistas que é interessante para a questão do videoclipe, né? Tipo assim, que ele deixou de ser algo vinculado a uma coisa massiva, que era vinculado mais à questão de televisão, né? Então, o videoclipe ele se esvaziou da televisão e ele passou para a internet, né? Exato. E na internet é aquela coisa do é a coisa do meta design, né? Da questão do meta ferramental mesmo que é colocado de Isso é criação. relevante dele também, esse pé que ele tem na criação, né, e na criação artística e na criação publicitária. Então, Isso, assim, é alguém que traz muito bem, ele tem toda a propriedade de falar de ambos os lados, e é uma coisa que eu tenho que me espelhar muito, porque são quase 40 anos pensando como artista, pensando como publicitário. Porque muito antes de ser publicitário, de começar a estudar publicidade, eu escrevia, eu desenhava, tal. Então, assim, e o meu olhar para a publicidade, para a propaganda, vem antes da música, inclusive. Então, assim, eu tive uma identificação muito plena com o Décio, por esse perfil que ele tem de profissional. Então, tem muitos profissionais competentíssimos em suas áreas, mas, assim, alguns vêm até com certo preconceito, uma área externa ao seu campo de estudo. Então, alguns, assim, são muito fechados na arte. Quando vamos falar da propaganda, vamos dizer assim, da publicidade, do mercado, né? Vem com certo preconceito. Isso me preocupa muito às vezes. Né? Então eu fico fazendo contrapontos. Enquanto fulano pensa isso, o outro pensa aquilo, eu tento juntar os dois. O Décio é um cara que tem a propriedade de trabalhar sem preconceito dos dois lados e também sem ficar perdido, porque ele se situa muito bem nos dois. Então é um profissional assim que eu me sinto muito seguro de usar como base os conceitos dele, porque acho que estão muito bem posicionados entre o que é artístico e entre o que é publicitário, sem negar nenhum deles. Eu tenho essa expectativa, pelo menos. Eu não conheço tanto a obra dele ainda quanto eu gostaria, mas eu pretendo me aprofundar um pouco mais em alguns elementos para trazer isso para a minha pesquisa, com certeza. tá. Eu acho que é uma contribuição que eu tenho, um comentário barra contribuição, né? Eu tenho porque eu li um pouco do Décio, não por completo, mas eu li mais a questão de alguns ensaios dele que me serviam, né? Que eu estava fazendo doutorado em design e foi interessante porque ele fazia essa ponte da comunicação massificada com a questão de crítica à comunicação massificada através do viés de design de mídia, né? Sim. Dessa coisa realmente da pessoa se construir, né? Através do videoclipe. E aí nessa tua perspectiva de história que eu acho que vem essa ponte que eu vejo agora, tipo, ver Ok. esse clique na minha cabeça. E eu sou designer de profissão mesmo, por muitos anos, apesar de ter me formado na publicidade, quando eu comecei a trabalhar com a internet começou a surgir, fui dos primeiros designers de internet, então deixei até um pouco aquele estudo mais publicitário puramente para ir muito para o design, para o conceito, para a imagem e tal. Nessa época eu me aproximei até mais do que o Pinhatari trazia, né? Por estar tudo bem, estava em criação publicitária, mas assim, eu trabalhei essencialmente 15 anos como designer de web. E Uhum. aí, o design vinha antes do mercado, vamos dizer assim. Tinha pessoas responsáveis por pensar em o mercado. Eu precisava me aprofundar muito mais na criação, na forma, no estilo. E por muito tempo, né, imagina, né, um terço da minha vida, praticamente, né, metade da minha vida profissional focado no design. Então, quando eu vou até o Décio e ele traz o viés do design, eu me sinto muito à vontade em ver, né, o que isso também dialoga com a minha pesquisa e com a minha referência. Porque, como eu coloquei, tem uma análise que esmiuça o objeto, tem um histórico desse objeto, que eu tento colocar ele apenas como trajetória cronológica mesmo, e trago a minha história que motivou a minha pesquisa e está presente na minha vida até hoje. Eu ainda produzo audiovisual, produzo videoclipe, sou músico e tal, e estou vivenciando isso ainda no mercado. Então, tudo caminha muito junto, cada um na sua trajetória. Digamos assim, são coisas paralelas que se tocam em alguns momentos, até para conseguir fazer um distanciamento. Né? Isso me foi colocado numa palestra que eu dei esses dias aí, lá na IMB mesmo. É muito legal eu falar de algo que é meio que a história da minha vida, mas certas horas também eu faço aquele exercício de me distanciar. No design também é muito interessante, ou mesmo no estudo de televisão, porque alguns momentos eu me coloco imerso na questão da televisão, algumas vezes eu me distancio.
A mesma coisa do design, eu me coloco como designer, certas horas eu me coloco como um pesquisador que vê de fora. E essa ida e vinda é um exercício que ele não é fácil, mas ele me dá muita amplitude. É algo assim que é difícil, mas assim, traz uma riqueza para a pesquisa. E assim, se não tiver um desafio, que graça tem? Né, mas é um pouco isso. É só para fechar, né? Aí só tem um comentário da Anne que ela fez falando sobre a Dua Lipa e o Bruno Mars como a questão das influências da música nos anos Sim. 80, né? Dois Disco. artistas, inclusive, dos que eu mais toco hoje, que faz mais sucesso. Eu não conhecia tanto assim, mas eu fui por força de profissionais mais jovens com quem eu trabalho. Hoje, assim, por exemplo, Dua Lipa e Bruno Mars, as coisas que eu mais gosto de ouvir hoje. Estilos que eram inimagináveis para mim 15 anos atrás, por exemplo. É Né? curioso. Que a coisa ficou um pouco mais embaralhada das coisas, de estilos. Mas a pesquisa no audiovisual me trouxe um pouco de amplitude para curtir música de uma maneira que eu acho que eu curtia essencialmente como músico, meio como dinossauro. E por conviver com muitos profissionais que tinham um pouco essa visão. Agora, como eu trabalho muito com músicos que são músicos, até fazem outras Uhum. coisas, mas assim, não tem uma interação. E eu tenho uma interação da minha atividade como músico, uma atividade como negócio. Né? Então, inclusive, uma das Aham. minhas atividades é trabalhar em empresa, trabalhando como músico com visão de negócio, trabalhando como produto. Então, assim, se não abrir a minha mente e trouxer referências como do Lipa, Bruno Mars e muita coisa com as quais eu tinha preconceito antes, eu não teria condição de trabalhar. Eu não conseguiria transitar num mercado hoje que, inclusive, parte dos meus consumidores são jovens, são pessoas que Sim. têm outro tipo de referencial. Né? Então, mas é muito legal, assim, eu não vou dizer que eu gosto de tudo que eles fazem também, olha, tem coisa do Alipa que eu adorei, tem coisa que eu odiei, tá? Bruno É, Mars, idem, né? Mas, assim, são referências obrigatórias para quem estuda videoclipe hoje. sim. Esse videoclipe do que sobrou da MTV, esse estilo assim mais produzido. Aham, É, eu acho que não tem, não sei se vai ter mais perguntas ou comentários. aham. Acho que a gente pode dar como encerrado. Não sei se quer fazer mais algum comentário a mais. A gente está mais próximo, inclusive, do final da sessão. Isso é verdade, né? Mas agradeço desde já a oportunidade aí, todos os toques aí, Dari, né? Acho que assim, isso é o começo, assim, uma ponte assim que eu quero ter com o próprio grupo, né, de pesquisa, né, algo que eu não tive a oportunidade de fazer antes, mas eu espero agora conseguir dar mais vazão, né? Espero que isso aconteça.